ao Quebra-Cabeça do Sucesso mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, educação e produção cultural. O mercado de produção cultural é dinâmico e variado. As principais áreas de atuação são música, teatro, dança, artes visuais, literatura, cinema e audiovisual, patrimônio cultural, museus e exposições, festivais e eventos culturais. E aí, uma pesquisa feita pelo painel de dados do Observatório do Itaú Cultural mostrou que o crescimento da economia criativa em 2023 foi de 4%, muito além da economia de maneira geral, que foi 2%, e gerou quase novos postos de trabalho no número de 8 milhões. De abril a dezembro de 2023, foram gerados 577 mil novas vagas, um salto significativo em relação aos 287 mil registrados no ano anterior. A taxa de formalidade no segmento também aumentou em 3%, representando 4,9 milhões de ocupados e 63% do total no setor. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que vai contar tudo pra gente, a gente quer dividir uma situação com vocês que, olha, eu tenho quase certeza que você já passou por ela. Você estava cozinhando e de repente acabou o gás. Aí você atrasou a refeição ou pior, não conseguiu nem finalizar. A Trasgás sabe que a entrega do gás tem que ser rápida. Por isso, ela tem lojas espalhadas por toda a cidade. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo, fazer o seu pedido e logo ele é separado. E aí o entregador, treinado e preparado para lidar com o gás, leva até você de maneira prática e rápida. Tudo isso de forma muito rápida. Pediu, chegou. A Trasgás quer garantir que o seu dia a dia seja sempre energizante. Então, quando o seu gás acabar, entre em contato com a Trasgás e peça o seu botijão, que chegará rapidinho até você. Trasgás, energia boa. E muito além de eletrodomésticos, a Latina desenvolve produtos que combinam funcionalidade com praticidade para sua rotina. A Latina está totalmente comprometida com soluções inovadoras que vão de encontro com responsabilidade ambiental e também com desenvolvimento sustentável. Está atenta aos detalhes que fazem a diferença nas atividades do seu dia a dia. Os eletrodomésticos possuem diferenciais valiosos. Purificadores com maior capacidade de refrigeração da categoria, secadora de roupa que também é aquecedor de ambiente, purificador que adiciona sais minerais na água, ventilador de teto com controle remoto e muito mais. Há mais de 30 anos no mercado, a Latina é referência em eletrodomésticos feitos para durar. Latina, seu momento, nosso eletro. É quase um trava-línguas, Ale. Olha, Latina para durar? O Latina para durar já me pegou em 3 episódios. Se vocês estão assistindo esse programa, no último eu também falei feitos para durar. Quem sabe no próximo eu consigo acertar. Eu vou treinar em casa. Vamos apresentar nossa convidada de hoje? Vamos lá. Ela é natural de Ipaussu, graduada em letras e pós-graduada em semiótica, casada com Fernando Catalano, mãe da Ana Luísa e do Fernando. Sim, são 2 Fernandos na vida dela. Tem 3 gatos e um cachorro. Professora e empreendedora, há 20 anos é responsável pelo festival Chorando Sem Parar, que acontece aqui em São Carlos. É diretora do projeto Contribuinte da Cultura do Instituto Mário de Andrade. Nossa convidada é Fátima Camargo! Poxa, que apresentação vigorosa e alegre. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite e espero fazer jus a esse convite. A gente que agradece a presença. Seja muito bem-vinda. E aí você é natural de Ipaussu. Ipaussu. E você passou a sua infância lá? Não propriamente. Onde é Ipaussu? Minas, tem o nome de mineiro. Próximo do Paraná. Não é? Quase perto de Tararé, então? É perto de Chavantes, perto de Avaré, acho que Avaré também. Eu fiquei lá há pouco tempo, porque a família nossa era de Campinas, mas meu pai tinha um trabalho que ele era... na época, hoje se chama auditor fiscal da Receita Federal. Uhum. E na época, esse trabalho era
em coletorias federais. Tinha coletoria estadual e coletoria federal. E meu pai era um coletor federal. Então tinha a unidade que ficava na cidade, né? Cada cidade, não toda cidade, tinha numa cidade que era tipo Um distrito uma das outras, regional, assim, uma né? coisa Isso. assim. E aí eu nasci lá, mas fiquei pouco tempo lá. Daí ele já veio para outra cidade, que minha mãe faleceu muito jovem, quando a gente estava em Ipaussu. E aí ele pediu remoção para uma cidade mais próxima de Campinas, que era onde morava a mãe dele, minha avó e tudo mais, para ter um apoio naquele início de vida complicadíssima que ficou. Mas logo ele pediu remoção para uma cidade muito próxima daqui, que também ele queria uma cidade também pequena para ser possível cuidar de naquela época não era tão comum, né? Um homem ficar tomando Sozinho. conta sozinho de uma criança. Eu tinha 6 anos na época. E aí ele pediu remoção para Itirapina, que é aqui do lado, né? Itirapina na época era uma referência muito forte por causa da ferrovia, ela era entroncamento ferroviário. Então, a Companhia Paulista, que era uma companhia muito funciona, a gente acertava o relógio pelo trem, aquelas coisas. E os trens eram lindos, ah, tinha a classe mais simples, que era a segunda classe, a classe convencional, que era chamada de... Tinha o que era normal, tinha não me lembro como é que chamava, mas tinha também um restaurante que era maravilhoso do trem, sabe? Era muito bom, um restaurante com uma comida super boa, interessante, diferente. E tinha sala para fumante, e tinha a classe Pullman, que era o máximo do chique. Tipo executiva. Ela era um vagão que tinha algumas poltronas imensas. Bom, eu era muito pequena, a poltrona, se eu olhar a poltrona, talvez não seja tão grande. Mas ela era uma delícia, imensa. Eram poltronas verdes, de um tom lindo, assim, e elas eram giratórias. Então, eram algumas, assim, só no vagão. E nesse vagão tinha também uma sala de fumantes, uma sala de conversas, que não era para fumantes, já era ao lado do restaurante. Então o trem era uma cidade, assim, né? Era interessante. E ali e o trem ia direto, assim, tinha linha direta para Campinas, e era perto, né? Então, por isso foi a escolha de vir para Itirapina. Aí eu era pequena, estudei um pouco ali, depois eu estudei aqui no Colégio São Carlos, estudei em Rio Claro no colégio também das Freiras, no Colégio Santíssimo. Em São Carlos. Em Rio Rio Claro. Claro. Rio Claro. Nossa, Mas ainda morando em Tirapina. Você viajava para estudar ou você chegou a morar na eu fiquei cidade? interna aqui, na época tinha internato ainda, então para não ficar viajando todo dia, eu ficava no internato. Eu já tinha assim, uma paixão por internato desde que eu ia para Campinas, que eu achava muito bonito freira, então eu quis conhecer freira. Aí meu pai me levou para conhecer um lugar que tinha muitas freiras, que era no Colégio Imaculado do Coração de Maria. Mas você chegou a pensar em ser freira um dia, não? Eu sempre achei muito bonito, assim, eu achava a roupa muito bonita, sabe? Às vezes eu queria ser freira, mas eu ainda era criança, Não né? entendia muito o que era, mas Mas eu admirava. achava interessante que a gente entendia as freiras como pessoas que dedicavam suas vidas para as outras pessoas, que não tinham uma família própria, mas que se dedicavam. E eu sempre pedia para ele lá em Campinas, né? Me leva para ficar uns 2 dias no colégio lá, mesmo quando eu ia visitar minha avó. E minha mãe ainda era viva e tal, mas eu adorava ir para o colégio. Aí quando vim para cá, depois que terminou em Tirapina, não tinha ainda as outras séries, daí eu ficava aqui, depois fiquei em Rio Claro. Mas era um internato meio assim, né? Porque meu pai estava muito próximo, Uhum. então ele ia lá no meio da semana, a gente saía, ia passear, ia no restaurante, daí voltava. Fim de semana ia para casa. Mas no internato tinham as meninas que iam uma vez por ano para casa, uma Que vez. morava mais longe. Morava mais longe. Na época que eu fui interna nos colégios, era uma época ainda que
geralmente as internas eram filhas de pais separados, porque era uma época ainda, muitos anos atrás, e era uma situação difícil para a mulher que se separava, para a família que se separava, eles não sabiam muito bem o que fazer com os filhos, então eles punham em colégios internos. Então tinha muitos casos assim, e o meu não era esse, mas também era bom, foi um tempo bom. E falando dessa parte educacional, chega na hora do vestibular e você escolhe letras. Escolhi Como que foi letras. essa escolha? Passaram outras profissões na sua cabeça? E passaram muitas, sabe? Com vocês foi assim também? Eu fiquei entre engenharia e odonto. Assim. Eu fui certeira. Foi certeira? Fui encantada pela publicidade desde 13 anos. Era uma coisa que eu pensava muito também, que eu gostava muito. Mas eu gostava muito de literatura, de ler, e acabei. Até hoje eu tenho bastante dúvidas, assim, sabe? do que eu gosto mais. Até pela pós que ela fez depois, né? Porque no curso de letras eu gostei muito de linguística, né? De trabalho e na semiótica a base é a linguística também, né? Então você tem um programa bem e um dos programas mais fortes da semiótica era a partir do Lacan, então era uma coisa que eu já tinha uma familiaridade. E vocês na publicidade trabalham muito com isso, né? Uhum. Então é uma percepção diferente que você passa a ter das coisas que tudo está falando, que tudo tem, né? Uma mensagem, né? Então é interessante você tomar pads. Mas daí foi uma coisa muito. Minha formação foi uma coisa bastante. Eu vou falando, vou emendando uma coisa na outra, vocês podem me interromper, claro. Vocês Hoje a gente está mandam batendo aqui. papo, fica à vontade. A casa é de vocês. A gente vai interrompendo quando a gente está curiosa. Não que eu diga para vocês podem, como se eu estivesse autorizando, porque aqui quem manda são vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: cuidado comigo, porque eu saio falando. Entendeu? Pode deixar, a gente traz de volta Então, e mata a curiosidade. Não, lá, vem cá, para de falar um pouco. Não, minha formação foi bastante, assim, tortuosa, porque eu fiz letras e quando eu vi a pós em semiótica, que era para onde eu estava montando minha pesquisa de mestrado, tudo, era na Unesp. E aí, na Unesp, veio um professor da ECA, um espanhol incrível, e ele veio falar sobre surrealismo. E aí eu comecei a ficar interessadíssima nesse tema, porque daí ele começou a fazer um paralelo e mencionar questões da psicanálise freudiana. Daí fiquei mais interessada, então, na psicanálise freudiana, que era uma coisa que eu conhecia um pouco de psicologia, porque eu gostava muito de psicologia, era uma outra área que eu tinha muito interesse. Mas a psicanálise eu nunca tinha entrado muito nisso. E aí eu comecei a falar, não, gente, esse que é o grande negócio para a gente entrar e se dedicar e tudo. A psicanálise é espetacular, que coisa esse Freud. Nossa, mas que coisa. Porque a gente conhecia muito assim, né? Freud, não sei o quê, Freud, conhecia assim. Enfim, daí comecei a ler mais e entender mais. E eu sei que eu comecei a fazer cursos em São Paulo, na ECA, as aulas do Penhuela, do Eduardo Penhuela. Fiquei lá fazendo uns 2, 3 anos. E aí, nessa mesma época, eu conheci lá em São Paulo a Biblioteca Freudiana. Então, eu ficava de dia na Biblioteca Freudiana e à noite eu ia para a ECA. Ficava 3 dias lá e 2 dias aqui. E aí, eu já tinha feito quase todos os créditos da faculdade e continuei. Eu sei que eu continuei e comecei a fazer minha formação como psicanalista. Aí fiz 3 anos da Biblioteca Freudiana e fazia minha análise também com o objetivo de integrar as coisas que a gente precisa fazer para a formação, né? Você tem que sempre estar fazendo a sua mesma. E aí
fui morar fora e levei uma carta do que eu fazia para continuar lá fora. Morei 4 anos na Inglaterra e nesse tempo eu fiz uma parte nesse instituto que eles me encaminharam. Depois comecei a fazer um curso de psicologia normal, assim, para falei, quero ver como é que são as outras linhas. e fui indo, né? Mas também não deu tempo de terminar, que nós fomos para a Inglaterra, porque meu marido foi fazer doutorado. E aí, nesse meio tempo, vocês são daqui, vocês devem conhecer o professor Bento Prado, né? Que era uma inspiração, assim, para todo mundo, e era uma pessoa... Eu lembro que eu tive um lugar aqui que se chamou Café com Letras. E o Café com Letras era um ponto de cultura, na verdade, né? Ele era um sebo e, assim, eram 2 salas de sebo e 3 salas eram um café. E nesse café a gente fazia altas programações de música, de literatura, de teatro, de tudo. Era um lugar pequeno, mas a gente fazia performances. Aquela, já vou interromper então. Como que surge essa empreendedora? Vou abrir um negócio. Em que momento? Eu nunca quis fazer nada. Eu queria só estudar e fazer minhas... Mas as coisas, elas aparecem na frente da gente. Talvez tenha sido assim para vocês esse programa Sim. também. Né? Elas aparecem prontas, assim. Né? Daí você fala, nossa, tem que fazer esse negócio. Nossa, que joia, já pensou isso acontecendo desse jeito e tal, né? E aí a gente... e eu não sou uma empreendedora... Até o programa que se chama Quebra-Cabeça, desculpe. Quebra-cabeça do sucesso. Do sucesso, Quebra-Cabeça do sucesso. Aí eu falei, eu acho que uma coisa interessante vai ser falar sobre a questão de o que é o sucesso. Né? Uhum. Porque o sucesso na minha área, por exemplo, que as pessoas que estão na minha área buscam, ou talvez seja nem todo mundo, mas que eu busco, é um sucesso que não tem muito a ver com sucesso financeiro. Claro que você precisa do dinheiro para fazer as coisas. Para sobreviver. Mas eu nunca tive um orçamento para investir em alguma coisa. Eu nunca tive um tanto de dinheiro para vou fazer tal coisa. Não é assim. Os empreendimentos que eu tenho são bem estranhos, bem difíceis. Adorei a definição, são bem estranhos. Não sei falar para você, assim, eu parto do zero. Eu dou palestras sobre isso. Mas você já tem a ideia dele pronto e depois você vai Ele vem construindo? prontinho. Você pensa assim, poxa, é isso. Eu assisto a coisa. Ah, Daí eu que falo, genial. nossa, agora eu tenho que fazer isso. Principalmente, por exemplo, eu não sei se vocês gostam de música, vocês têm familiaridade bastante com música. Dá um exemplo. Assim. Eu fiz um projeto já faz tempo, uns 20 anos, acho, sei lá quanto tempo atrás. Se chamou uns 15, eu nem sei, o tempo passa tão rápido. Não sei muito bem. Mas se chamou Os 5 no Palco. Os 5 no Palco, eu reuni o Lenine. Vocês conhecem o Lenine? Sim. O Zé Cabaleiro, o Marco Suzano, o Chico César e o Paulinho Mosca. Eu estava fazendo outra coisa. Aí, de repente, vem outro, tocando já juntos e eu já escuto o que eles estão tocando, assim. Como eu trabalho muito com música, eu falei, nossa, será que eles já tocaram juntos todos? Será que eles tocariam juntos? Será que eles topariam? Porque eu tenho um projeto de coisas assim, que eu tinha feito já antes, é que eu estou falando esse, porque esses são nomes mais atuais, os outros talvez vocês conheçam, talvez não, porque a mesma coisa aconteceu, que eu chamava esse projeto de Muito Prazer, que era para ver se essas pessoas se conheciam, quando vinha assim, aparecia um monte de gente tocando junto, porque não é fácil você colocar músicos no palco que se conhecem, ou mesmo que não se conhecem, juntos, porque é para combinar o que vai ser feito, a maneira, é meio
muito Cada um tem complexo, seu jeito ali, né? o seu estilo, o tipo de sonoridade, a sua preferência, mesmo para construir um pequeno arranjo, Uhum. dificilmente 4 pessoas vão querer fazer na mesma Da mesma conformação, forma. da mesma, né? Mas o que é bom é que sempre que eu penso alguma coisa, dá muito bom, dá muito certo, assim, sabe? Então, esse primeiro, não foram esses 5, foi o Jorge Maltner, não sei se vocês conhecem, o Walter Franco, o Itamar Assunção, pessoas mais da contracultura, mas que na época em que eu fiz, eram pessoas assim cultuadíssimas e são grandes pensadores e tal. E esse do Lenine e Paulino, então eu pensei nisso e falei, como é que eu vou fazer para saber se eles topam? Porque você não pode falar com o produtor do cara. Porque se você falar com o produtor do cara um projeto assim, enviesado, diz, pode deixar, deixa seu contato comigo, eu E te nem ligo passa e tal. adiante. E nem passa para a pessoa, porque o produtor cuida da carreira do cara, e isso interrompe a carreira. Porque Uhum. a pessoa, vocês que são da área do empreendimento, mais do lado que não é esse lado que eu estou Mais de falando, negócios mesmo, mais de né? negócio, o cara que está ali com eles, ele está ali para fazer a carreira dar certo, Planejamento, resultado, planejamento, e ele meta. está fazendo a divulgação sempre de um lançamento. Uhum. E esse lançamento tem uma banda que está tocando com eles. E essa banda tem um contrato para um tempo X. E eles estão atrelados a isso porque eles ganham sempre, cada um tem suas famílias, seus gastos. Então é todo um ecossistema também. Sim. Então, quando você chega com um projeto assim, você tem que chegar diretamente para o cara. E para você falar diretamente com o cara já é mais complicado. Então você tem que criar uma estratégia e, tipo, ir numa apresentação e ver se ele vai abrir o camarim para autógrafo. Daí, na hora que ele está autografando, você fala. Se o Então cara, era chegar na cara de pau na mesmo, cara não de era nem pau. networking de alguém te levar e chegar, era meio Às vezes tem alguém que eu que conhecia, facilita. que conhecia, mas no caso dos 5, eu acho que foi meio assim mesmo. Eu falei com o primeiro e falei, o primeiro que eu consegui falar, acho que foi o Lenine, que eu fui assistir uma apresentação dele e falei, olha, eu queria fazer um projeto assim. Ele falou, nossa, mas isso é interessante, achei, vai ser topa? Ele falou, manda para mim. Eu falei, mas posso mandar direto para você? Pode mandar direto para mim. Daí eu mandei direto para ele. Daí ele gostou. Daí eu falei, você falaria, desses 5, quem você conhece mais? Desses 5, quem mais eu conheço, acho que era o Paulinho. Eu falei, você falaria com ele? Falo. Então, então, se eu já tenho 2, fica mais fácil para abordar o terceiro, né? Então, assim, sabe, fazendo uma estratégia mesmo. Mas eu sei que foi. Aí eles concordaram, porque era assim. Eles não tocariam com tanto que eles falavam assim, os 5 no palco ficou. Os 5 no palco e 25 em casa, porque a banda de cada um ficou parada, né, durante um Esse mês. tempo. Então, eles vieram para cá, aí articulei com a TV Cultura, eles vieram filmando tudo, a TV Cultura São Paulo, né? Tudo que eles fizeram na viagem, quem não se conhecia ainda, e o encontro. Aí foi subsidiado pelo SESC. O SESC também, na época, a gente teve que tramitar por São Paulo para poder ver se eles aprovariam, porque era um custo maior, Mais né? alto. E daí eles me disseram lá em São Paulo, mas Fati, isso é um projeto machista, só tem homens, tem que pôr mulher aqui dentro. Eu falei, eu acho que é mais machista ficar pensando nessas coisas, porque tanto faz, para mim tanto faz. O negócio é que eu já ouvi, o que eles vão fazer tem que ser um negócio que eu ouvi. Daí tinha um outro argumento, mas Fátima, você está pondo 4 que vão tocar instrumentos de. Um vai tocar, são todos violões ou guitarras ou não sei o quê. Você precisa variar. Eu falei, não, mas é isso que eu preciso. Eu preciso dessa Ninguém sonoridade. Tá me entendendo a sua ideia, Mas né? é difícil, porque, primeiro, eu não sou uma instrumentista, mas eu sou muito ligada à música, eu toco também, tal, mas eu não sou uma. Daí eles achavam que talvez fosse precisar variar, ter variação de instrumentos, ter mulher e tal. Mas você tem que ficar firme naquilo que você viu, porque senão é outra coisa. Eu falei, não, aí eu quero fazer isso. E aí consegui, e eles
Eles vieram para São Carlos com a TV Cultura, filmando tudo que acontecia. Aí eles ficavam, a proposta era que eles ficassem 5 dias, eu acho, juntos pela primeira vez, todos no palco. Alguns já se conheciam, outros nunca tinham tocado juntos. E eles iam fazer, era uma coisa totalmente experimental. Eles iam criar arranjos para um repertório que eles fossem selecionar ali, e eles fariam esses arranjos, montariam um repertório, e a plateia ficaria aberta, porque as pessoas iam poder assistir como é que o músico faz para construir o seu Os trabalho. bastidores, né? Então, eles iam poder acompanhar todo esse trabalho que a gente nunca participa. E daí, depois disso, teve um lançamento, e era maravilhoso, porque a gente ficava 10 horas da manhã, eles já iam para o Sesc, já iam afinando, conversando, pensando, e às vezes ficava 2 horas sem tocar nada, às vezes começava a tocar, daí ia até direto, e as pessoas assistindo, nossa, as pessoas piravam, era um negócio assim que enchia de gente, ficava todo mundo assistindo, e era muito interessante. E terminava, acho que umas 9, 10 horas da noite parava. Aí a hora que parava, a gente ia para a casa de um amigo que tem uma chácara ali perto da UFSCar. E aí continuava lá. Aí era o fervo. Aí era fazer comida. O Ricardo Lobo, vocês conhecem que tem um restaurante na UFSCar? Uhum. O Ricardo Lobo fazendo comidas, ele é muito amigo meu também. Ulisses Fernandes, que também... Enfim, uma casa super grande, cheia de coisas e comidas, e tudo ligado de novo, todo mundo tocando de novo. E era uma festa, foram muitas festas, assim, eles continuavam o que eles estavam fazendo no palco, no Sesc, eles continuavam, porque estavam no pique. E a gente assistindo, né? Isso era muito bom. Aí a gente fez um lançamento aqui em São Carlos, no teatro. Daqui a gente pegou um ônibus, fomos fazer no Sesc Pompeia, que pela primeira vez abriu numa segunda-feira, porque quando anunciou que ia fazer, porque a gente queria fazer no começo eu queria fazer em anfiteatros. Mas o primeiro já estourou, teve que fazer em ginásio. Aí a gente fez no ginásio do Sesc, lá no Sesc Pompeia, no Redondo ali. Depois a gente fez domingo e segunda. Porque a gente tinha ficado com o domingo, e daí o Superlotou fez na segunda. Daí a gente saiu de ônibus e fizemos mais 12 ou 13 unidades. Ficamos mais de um mês viajando. Só para eu entender a sua carreira, talvez numa cronologia. Então, primeiro você deu aula no mercado assim, de trabalho. Primeiro você deu aula, atuou como professora, depois como empreendedora. E aí vários negócios você esteve envolvida aí, né? Por exemplo, Mamãe Natureza, Café com Letras, Café 7, Sebo. E aí depois veio essa questão da produção cultural, ou isso se mistura a todo momento? A produção cultural que puxa todas essas coisas. Uhum. Ela é um mote para isso. Por exemplo, Mamãe Natureza foi uma história um pouquinho diferente, mas também a gente usava Mamãe Natureza para receber os artistas que vinham. Para quem não conhece, Mamãe Natureza, um restaurante em São Carlos, com uma pegada mais natural, saudável. É assim que posso descrever? O Mamãe Natureza Me é uma ajuda. história bem engraçada. É da minha época da universidade, a gente comia muito lá. Mas o Mamãe Natureza tem uma história muito engraçada, porque eu morei no Rio de Janeiro 2 anos. E quando eu morei lá, teve uma época que eu morei em Niterói, que é uma cidade super cultural, super interessante e tal. E eu estava andando um dia e aí tinha um bequinho assim, estava escrito assim, comida natural. Isso é de um tempo muito remoto, que nem os pais de vocês tinham nascido. Então, o que eu vou falar tudo faz parte desse tempo. Então, Que exagero. Eu vi escrito comida natural. Eu pensei, aqui em São Carlos já tinha restaurante macrobiótico. A gente conhecia mais ou menos na época, assim, já se falava um pouco de comida vegetariana. Vegana, nem pensar, nem usava isso. E tinha assim, a macrobiótica, que era o que estava mais em tal. Mas ela é bem radical. Então tinha um restaurante aqui, eu queria comer, mas não era todo dia que eu gostava de comer e tal. Sei que eu estava morando no Rio, vi esse comida natural
Eu entrei, escutei uma música interessante, um lugar interessante, uma pessoa que estava ali. Eu falei, e tal, o que que é comida natural? Ela falou, olha, comida natural é um conceito novo, que, né, a gente está conhecendo agora aqui no Rio também, e que é o seguinte, é uma comida saudável, mas não é radical, você só exclui as seguintes coisas. Você não usa nada enlatado, você não usa nenhuma carne vermelha, você não usa os grãos, você usa integrais, e o açúcar você não usa o branco. O resto está livre. Falei, gente, que genial, claro, maravilhoso, deixa eu experimentar isso aqui, não sei o que lá. Ai, que interessante, bolo com açúcar mascavo, aquilo era muito novo, muito novo. Aí eu lembrava, quando eu era pequena, a minha avó fazia um bolo que açúcar mascavo, aquilo era o máximo da coisa exótica, assim, sabe? Que eu não via em lugar nenhum mais. Daí ela usava. Então eu fiquei tão interessada naquilo que eu comecei a frequentar muito. E depois de 2 anos eu vim embora e aqui não tinha, né? Eu estava passeando um dia, andando ali na Avenida São Carlos, e encontrei com um amigo, que é o Negrão. E o Negrão, eu conhecia muito o Negrão, que ele era da livraria Don Quixote, junto com a Eliana, que é uma outra amiga, que tinha uma livraria grande ali na avenida, né? Aí o Negrão, Fátima, voltou para São Carlos? Eu falei, pois é, Negrão, voltei, tá, e tá tudo bem, tá, como é que foi lá no Rio? Ah, não sei o quê, paramos na esquina ali, né, ficamos conversando. Ele falou assim, e aí, sente falta lá do Rio? Eu falei, sinto, claro, praia, maravilhoso, tal. Eu falei, mas tem uma coisa que eu sinto tanta falta, que é um restaurante de comida natural. Ele disse, comida natural, que comida natural? Eu falei, é isso, assim, assim. Ele falou, olha, mas, sabe, aqui em São Carlos isso daí não ia dar certo. Eu falei, claro que ia dar certo, não. Você já tem um restaurante de comida macrobiótica que é mais radical. Você, não, mas olha, o povo de São Carlos é assim, ou é aqui ou é ali. Esse negócio de mais ou menos. Falei, mas Negrão, nada a ver, Negrão. Começamos a discutir. E quando a pessoa fala para mim que uma coisa não vai dar certo. Aí eu decidi abrir o restaurante. Aí eu sei que a gente ficou discutindo ali na esquina muito tempo. Daí entramos em questões. Negrão virou o padrinho do restaurante. E eu sei que a gente terminou a conversa ali. Eu falei assim, Negrão, eu vou montar um restaurante de comida natural para mostrar para você. E dá certo. Dá certo, não tem como dar certo. E aí, no dia seguinte, eu estava ali na avenida, andando para lá e para cá. Eu falei, tem que achar um bequinho, um negócio. E tem que ser aqui na avenida, porque tem que ser um lugar que passa bastante gente. Porque eu tenho que conseguir fazer isso rápido, porque eu vou ficar só um mês fazendo isso, só para mostrar para ele que vai dar certo. Então, o objetivo do empreendedorismo... Gosta de um desafio ou não? Dá um desafio assim, para ela. Não era nem para nada, era para mostrar para ela. E eu sei que, na época, tinha um café, foi o primeiro café de São Carlos, um café muito bonito, que era o Café Concórdia. E aí, tinha o café, ele era todo bem montado, com sofazinhos de capitonier vermelho, estofadinhos lindos, com louça bonita e tal. Tinha um portão que estava aberto, e um corredor comprido. Eu falei, poxa, aqui já é escondidinho. Eu queria um lugar que fosse meio escondido, mas que fosse ali naquela... Porque naquela época ali era o point. O pão de queijo, que era um só, estava ali. Nossa, era um pão de queijo. Uma livraria e o café era ali. Tinha que estar ali. Falei, tem que ser por aqui. Aí eu entrei nesse corredor e tinha uma sala. Falei, uau, uma sala. Entrei na sala, tinha umas caixas, umas coisas. Falei, uma sala... Eu abri, tinha uma porta, era um banheiro. Falei, uma sala e um banheiro, é isso, pronto. Tem que ser aqui, tem que ser aqui. Daí bati lá, veio um senhor super educado e tal, que era o dono do café. Eu falei, essa sala aqui, você usa muito ela? É meu depósito, a chegada dos fornecedores, da mercadoria e tal. Eu falei, estou querendo fazer um negócio aqui só por um mês. Você não alugaria ela para mim por um mês? Não. Nossa, isso aqui é... Eu sei que eu falei tanto na orelha dele. Claro, tinha que provar pro Negão, não tem jeito. Assim, mas é só um mês e não sei o quê. Aí chegou um momento, porque a gente começava a conversar e ficava proseando, assim, né? Aí ele é até hoje muito gentil, muito... Daí teve um dia que eu estava em casa, tocou o telefone e ele falou assim, olha, Fátima, eu vou alugar lá a sala para você. Eu falei, sério? Já fazia uns 10 dias que eu estava vendo outras coisas, procurando ainda. Eu vou alugar para você. Eu falei, nossa, que ótimo. Eu falei, posso só pôr uma pia? Ela, pode. Eu falei, então tá bom. Pus uma pia e foi isso que eu pus. Aí consegui emprestar umas mesas com não sei quem,
e aluguei uma coisa para pôr as comidas, outra que era quentinha e tal. E aí você servia a Arrumei. refeição Não, lá? daí eu arrumei umas pessoas para me ajudar, falei, eu vou fazer em casa, porque lá não tem cozinha. Fazer em casa, ponho numa van, uma coisa, levo para lá umas 11 horas, aí eu abro a porta, não tinha internet, não tinha nada disso, e anuncio comida natural, né, assim. Então, foi isso que eu fiz. Depois de um mês, estava lotado, fila, assim. Aí na mandou foto rua. pro Negrão. Negrão, vem cá. Foto não, ele já estava sabendo, ele já estava sabendo. Negrão tava comendo É. comida natural, já Sem abri. dúvida. O Negrão já sabia de tudo. E aí foi dando tão certo, que o dono falou assim para mim: Olha, Fátima, é incrível, como é que você fez um negócio desse tipo? Eu vou sair do meu escritório aqui na parede de lá, por exemplo, aqui estava o restaurante, na parede de lá era o escritório dele. Ele falou: Eu vou dar essa sala para você fazer sua Ampliar. cozinha. Faz a cozinha aí, porque está dando muito certo. Eu tenho uma outra sala lá no quintal, lá no fundo, eu vou pôr lá. E ele me deu a cozinha e eu fiz, ele me ajudou até a fazer e tudo. E aí a gente ficou com uma mãe natureza, que era um point, assim, que Uhum. ia todo mundo. E era um lugar super interessante de troca e tudo. E depois, quando eu comecei a ficar viajando muito, eu comecei a ter muita dificuldade para tocar. Daí eu pus à venda e, e pus à venda, mas eu não queria vender para uma lanchonete, que não tinha outros restaurantes similares, né? E eu não queria vender para uma lanchonete, falei, eu quero vender para quem toque o negócio do mesmo jeito. E aí, a PASC, que é a Associação de Proteção ao Meio Ambiente, fez uma proposta super interessante. Ela falou assim, olha, nós vamos cotizar as pessoas, então suponhamos que eu quisesse vender por 50 mil, sei lá, qualquer valor. Então, eles conseguiram 50 cotistas, Uhum. né? Cada um deu R$ 1.000, por exemplo, e esses R$ 1.000 se transformaram em vouchers. E esses vouchers eles puderam ir usando durante um tempo X. Não é que todo mundo foi lá no mesmo dia, porque eram todos interessados em que o restaurante de comida natural se mantivesse na cidade. Então, assim. E aí, depois ficou muitos anos com a PASC, depois fez uma transição. Hoje é de um grupo que também toca muito bem. E o que é legal é que eles mantiveram o conceito. Uhum. Né? Então, isso que é bom. Eu vou dar um pulo na história só por conta do tempo, pra gente poder chegar aí no projeto Chorando Sem Parar, né? Que eu acho que é onde se realizou aí grande parte, né? De trazer cultura, de ser reconhecido, das pessoas desejarem, esperarem o evento. Queria que você falasse um pouquinho da ideia e da execução. Certo. O chorando é uma coisa sempre ligada à outra, sempre desdobramento, né? Nunca tem assim uma coisa que começa do nada também. É sempre um desdobramento. Agora, o Chorando Sem Parar, ele vem da minha... Porque quando eu fui para a Inglaterra, eu falei do Bento Prado, só para fazer a conexão, eu falei do professor Bento Prado, porque ele tinha aberto um programa de mestrado, enquanto eu estava fazendo lá, e que eu abandonei tudo para vir fazer, porque, como eu disse para vocês, o Café com Letras eu criei, nem sei se falei, mas para o Bento Prado, ele não sabia disso. Uhum. Mas a minha inspiração de um café, aquela coisa romântica, na época todo mundo podia fumar dentro do café e discutir filosofia e literatura e não sei o quê. Aquilo para mim, eu estava fazendo para o Bento Prado, embora ele não soubesse, mas todo mundo sabia que ia lá, meus amigos, tudo. Falava, um dia o Bento Prado vai subir essas escadas. E realmente um dia ele subiu aquelas escadas e foi espetacular. Depois a gente conversava de vez em quando já, mas depois ficou até... E eu sei que ele abriu um programa de mestrado, que era tudo que eu queria, porque eu já tinha feito todas aquelas coisas, que era ciência da filosofia e da psicanálise. Falei, o Bento Prado, ciência da filosofia e da psicanálise. Perfeito, preciso estar. É isso. Larguei tudo que eu estava fazendo e eu e 2 amigos, a gente só estudou. Que tinha bastante gente, fazia tempo que o Bento Prado não criava um programa de coisa, e sendo o nome dele, a gente já imaginava o que seria de incrível. E a outra equipe de professores, a esposa dele também, tudo. Então, a gente estudou muito e nós três passamos. Um dos meus amigos, que era um advogado interessantíssimo também, ele não foi nem no primeiro dia de aula.
eu fiz 6 meses e fui embora com meu marido para a Inglaterra para fazer o doutorado. Fui, e o outro terceiro foi o único que continuou e fez todo. Então, quando eu estava lá na Inglaterra, eu fui determinada a continuar estudar psicanálise e, e fui fazendo isso. Mas nunca separa da ação cultural. Na Inglaterra eu fiz um monte de coisa. A gente morava num centro de tecnologia, porque meu marido é da engenharia aeronáutica, e fomos para esse lugar onde eu fui fazer. E lá eu fiz muita coisa, fiz muito workshop falando sobre a música brasileira, a cultura brasileira, Mas a os ideia do Chorando costumes. Sem Parar surgiu lá, então? Surgiu lá, porque eu comecei a ter fazer muita coisa na área de música lá também, conversando com as pessoas que eu ia conhecendo, ia muito para Londres e conversava com esse, com aquele, sempre, as coisas vão acontecendo meio que organicamente. E daí lá eu vi que os jazzistas e os músicos eruditos, todos eles já conheciam e gostavam muito do choro, muito. Falei, gente, como é que as pessoas aqui podem valorizar mais um gênero que a gente mesmo não sempre é visto como uma coisa de gente mais velha e tudo, né? Porque hoje existem clubes do choro no mundo inteiro, na China, na Nova Zelândia, na Itália, na França, em todo lugar tem clube. E o choro, quando é tocado em outro país que não está ligado a essa questão de coisa de gente mais velha, a pessoa que ouve aquilo, ela não tem essa referência, ela só escuta uma música que ela gosta, que é uma coisa muito espetacular, porque ela é muito sofisticada e muito popular ao mesmo tempo. Então, ela é muito fácil de você apreciar, diferentemente de uma música experimental, ou até mesmo de algumas músicas eruditas e tal, que você tem que ter um tempo para apreciar, né, melhor. Claro que tudo tem que ter um tempo, mas o choro, já logo de cara, você se contagia, principalmente se você não tem esse preconceito, né? Mas lá, fora do país, eram os workshops. Aí, quando você voltou para o Brasil, você falou... Já tinha gente tocando choro lá. Ah, tá. Já tinha gente tocando choro lá. E era incrível, eu fiquei assim, impressionadíssima, que era uma coisa que eu não esperava. Daí, quando eu voltei para cá, lá eu fiz muita coisa nos últimos anos. Lá eu levei músicos brasileiros para lá, a gente fez 20 apresentações que foram espetaculares. Daí gerou uma série de coisas. E aí quando você chegou, você já foi atrás de colocar em prática esse evento? Não. Isso ficou aqui na cabeça, na estante. Mas daí a prefeitura, na época que foi a primeira gestão do professor Newton Lima, eles me convidaram para pensar num projeto para a Praça 15. Alguma coisa, porque a praça estava tinha muitos moradores de rua que estavam lá, a praça estava toda sem iluminação. Era uma forma de revitalizar. E eles queriam revitalizar. E daí, ainda mesmo procurando até a gente, quando eu montei o projeto, procurando integrar os moradores de rua com convidados desses. Então, eu propus fazer um festival de música que, na época, também foi questionado por várias pessoas, assim, porque foi discutido em vários setores. Vamos fazer um festival na cidade. E por que fazer? Não, mas vai fazer um festival de choro, vai ser uma edição só, e depois é difícil ficar repetindo, não sei o quê. E quando eu pensei em fazer um festival de choro, eu justamente pensei na modernidade, na coisa que a gente tem, não tem um só, cada vez. Aí teve uma resistência, assim, de fazer. Por que não fazer um festival de uma coisa que já é mais popular? Mas tudo que é inovador tem essa resistência, né? Mas aí, como falaram não, você falou agora... Agora falaram que não vai dar certo? Ah, minha filha, deixa comigo. E lá se foram 20 anos de festival, não é? Porque o ano passado, 2024, completou 20 anos, não foi? E aí sempre foi na Praça da 15, então? Sempre foi na Praça 15, porque eles pediram um festival, uma atividade para a Praça 15. Mas o festival, na verdade, ele começa em outubro e novembro nas escolas públicas. Depois ele tem também uma semana de atividades formativas, de debates, de palestras, de uma série de questões que tem uma conexão com aquela edição
e que também são caminhos para que as pessoas consigam apreciar melhor todo o programa que a gente leva. Porque o festival é montado da seguinte maneira: você vai fazer uma edição Villa-Lobos, por exemplo, então você fala, bom, então a gente escolheu Villa-Lobos para ser o homenageado dessa edição. Tudo que acontecer naquela edição vai ser inspirado no Villa-Lobos. Desde as atividades que a gente faz nas escolas públicas, no programa de atividades formativas, que é aberta para o público em geral, e no elenco de artistas que vem, no repertório que é escolhido. Os artistas, eles não são shows que vêm para a praça. É um programa que é desenvolvido durante um ano pelos artistas convidados, que eles vão criar arranjos inspirados no Villa-Lobos, ou de obras do Villa-Lobos que eles vão criar novos arranjos, ou sempre os debates, as palestras, tem a questão para falar sobre a vida e a obra do Villa-Lobos, e também tem questões sociais, sociológicas, históricas, daquele momento o Brasil como era, o que significou, quem era o Villa-Lobos, e o movimento modernista, e o não sei o quê, como é que... Então, entra na história, na coisa, na programação. É um projeto muito além do show da praça ali, que as pessoas assistem, né? E imaginam que é só aquilo. Não, tem muita coisa por trás para o projeto acontecer. E aquilo, na praça, é muito potente mesmo, porque o elenco que a gente traz é sempre um elenco de primeiríssima qualidade. São músicos que estão aqui tocando, por exemplo, no ano passado, foi engraçado porque o Hamilton de Holanda tocou fazendo o fechamento do Chorando Sem Parar aqui no domingo, e na terça-feira ele estava com o Coldplay no Lollapalooza, alguma coisa assim. São Paulo. São Paulo. Então, são artistas que ficam pouco no Brasil, que estão não sei o quê, que a gente reúne. É um elenco muito... o elenco é uma dos motivos dele ser... O sucesso que é. Dele ser, assim, ter prestígio junto à mídia, junto à crítica. A gente vai te passar um desafio agora, que é escolher 3 peças dessas palavras que estão sobre a mesa de quebra-cabeça, que fizeram mais sentido na tua história até aqui. Eu acho que intuição vai ser uma delas. Desafio, se tivesse, seria outra. Brincadeira. Fique à vontade para escolher 3 peças, pode mexer, pode bagunçar. A gente vai dar mais recadinho de patrocinador e a gente já volta para saber as peças que você escolheu. Metais de grandes marcas são um complemento perfeito para o acabamento do seu banheiro, sua lavanderia, sua cozinha. E sobre isso, a gente tem uma novidade para te contar. A Casa Ferro Acabamentos trouxe para São Carlos o misturador monocomando de ozônio para sua cozinha. O ozônio é muito mais rápido e mais eficiente que o cloro na hora de livrar toda a água de agentes nocivos à saúde. E com a vantagem de não fazer mal, não deixar resíduos nem na água, nem para o ambiente mesmo. Sua eficiência comprovada é de 99% e só em 30 segundos. E na Casa Ferro Acabamentos você encontra uma grande variedade de metais e ainda pode parcelar em 18 vezes no cartão, sem entrada. Casa Ferro Acabamentos, há décadas a sua casa encontra lugar aqui. Em São Carlos, a loja está localizada na Vila Prata. Agora, quer uma dica de um aperitivo delicioso, fino e leve, que vai deixar todo mundo com água na boca? Experimente o carpaccio da Boutique da Carne Seu Tomate. O prato italiano de corte de carne cru é feito em fatias finas e servido como aperitivo ou antepasto. Ele se firmou como uma opção de entrada, tanto no almoço quanto no jantar. E até de prato principal para as pessoas que gostam de uma refeição mais leve. E aí você pode usar a imaginação para temperar da forma que você quiser. Uma forma mais tradicional ali do tempero é com azeite de oliva, sumo de limão, especiarias e até uma alcaparra. Ao preparar o carpaccio, você pode servir um vinho tinto de corpo médio e aproveitar os bons momentos. Peça o seu pelo delivery, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aqui na nossa tela, você vai falar no WhatsApp com o pessoal do atendimento da Boutique da Carne Seu Tomate. E se você preferir, visite a loja física em São Carlos, na saída para Descalvado. E a moda masculina tem lugar certo em São Carlos. A loja exclusiva da High Steel é a marca que combina qualidade, conforto e modernidade. E está localizada na Rua Episcopal 2.200, entre a 28 e a Carlos Botelho. Há mais de 50 anos no mercado, a High Steel faz parte de um grupo composto por mais de 30 empresas,
que atuam em toda a cadeia de produção da confecção, desde as fazendas, onde o algodão é cultivado, a fiação, a tecelagem, a tinturaria e as fábricas que produzem as roupas para homens exigentes e elegantes. Diversidade de modelos, tecidos, tamanhos e cores são características que fazem da Raicil referência na moda masculina. Visite a loja e siga nas redes sociais, @Raicil São Carlos Oficial. Conseguiu escolher as 3 peças? Consegui. Qual é a primeira? Na verdade, eu acho que todas essas peças têm a ver com essas coisas todas. Por a isso gente que tá é um falando. desafio! A tradicional frase E da Nessa. eu acho que eu escolhi, talvez, as 3 que eu escolhi sejam, não que decepcionem a sua expectativa, mas que surpreendam, talvez. Eu escolhi essas 3 aqui, olha. Amor, fé e família. Essas coisas é que me deixam livre para fazer o que eu gosto de fazer. Eu acho que procurei aquilo que é mais profundo, que eu acho que sem algumas dessas coisas daria para fazer a mesma coisa, mas sem essas coisas não daria para eu fazer. A questão do amor é porque é o amor pelas coisas que a gente faz e que eu acredito que o que a gente faz é fundamental mesmo, sabe? Quando você está dentro disso, os projetos das escolas públicas, ou quando está acontecendo uma coisa que você vê que as pessoas estão numa frequência, uma coisa como uma música muito boa ou uma coisa de arte muito interessante, ele eleva o seu pensamento, você fica um outro patamar da sua existência. E aquele momento, ele traz uma experiência de vida que é essa que eu acredito que a gente deva buscar. Existe uma busca muito desenfreada pela felicidade através do dinheiro e a gente nada meio contra a corrente, não contra o dinheiro, não é isso, mas não buscando outras maneiras de entender que a felicidade está no prazer, e o prazer está em muita coisa. E o prazer não precisa ser só o prazer sexual e o prazer pelo poder, o prazer do dinheiro. Tem muitos outros prazeres e a gente tem assim uma alegria de compartilhar esses prazeres que a gente descobre com as outras pessoas. Eu acho que quem está nessa história é muito isso. E também de buscar, a gente tem que acreditar muito. A gente tem que, para trabalhar com ação cultural e ter essa proposta, por exemplo, não sou só eu, não é coisa minha, é coisa de muitos. Eu convivo com muitas pessoas que pensam parecido, que as ações culturais, elas não são só entretenimento, elas não são só mudança também de visão de mundo, que já é tudo muito importante. O entretenimento é maravilhoso, você ampliar sua visão de mundo é maravilhoso, e você também produzir aquilo que vocês falaram no início. Eu estou achando tão bem fundamentado o programa de vocês, tão bonito, tudo que vocês param para falar, eu acho que acrescenta muito, sabe? Mesmo quando vocês vão fazer a divulgação de uma marca, de uma coisa, acrescenta muito, torna muito interessante. Obrigada. Isso. Então, eu acho que quando a gente faz isso também na nossa área, que você busca, vocês já trouxeram a informação sobre a movimentação econômica que produz uma ação cultural, o quanto ela pode contribuir de geração de receita, de empregos, de aquecimento mesmo da economia. Então, além disso, então, além do entretenimento, além da visão de mundo, além da mudança econômica, a quarta camada aí, que é mais profunda e que a gente busca, de fato, é a transformação social. É a compreensão de que se não tiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. Então, mesmo que quem tenha mais privilégios se preserve, se guarde, esteja bem blindado de todas as maneiras, de tudo, ele sabe que o filho está correndo perigo em qualquer esquina. E muitas vezes, por um jovem que, se tivesse oportunidades, ele estaria trabalhando, estudando e não estaria... Porque para você estar no mundo do crime, não é só porque o cara nasce bandido, né? Você vê quantas pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo, que têm problemas com drogas também. Então, imaginem quem não tem. Então, essas questões aqui são as fundamentais. E a família, que sempre que eu estava fazendo alguma coisa para a minha carreira pessoal e que eu desisti e fui junto com meu marido para fazer o mestrado, viajar, sempre foi muito bom. Sempre me trouxe, talvez me tirou da vida acadêmica que eu estava traçando.
mas me levou para outras coisas. A vida é uma aventura, uma experiência Uhum. assim que a gente nem sabe Tem que por estar tá aqui. aberta, né? Você não é, a gente tudo tão misterioso, tão estranho, a gente não sabe nada, na verdade. Então eu acho que a família é uma coisa que é uma coisa que eu tenho 2 filhos que são incríveis assim e, e espero que um dia eu possa falar sobre eles também, porque são 2 grandes figuras que fazem coisas que vocês vão ficar interessadas também. E é isso, sabe? Então eu acho que não tem nada mais profundo que isso que eu possa pensar que me motive a fazer as coisas, né? Mas paixão, claro. Foco, zero. O meu é zero. Eu posso dizer as coisas que são foco zero. Se for sucesso, a gente tem muito sucesso. Eu entendo, olha, a gente tem uma agenda de coisas realizadas enorme. Então, tudo que eu Isso é batalhei para sucesso. fazer deu certo, entendeu? Mas Cola nela, Lê, cola nela. mas que eu a mulher- eu sempre parti sem ter nenhum tostão, entendeu? E eu acho que Então, esse negócio da intuição é muito forte também. então é muito A assim. gente quer agradecer, o nosso tempo já tá acabando, agradecer toda a tua vontade de estar aqui, de dividir com a gente as suas histórias. O tempo é muito pequeno, né? Tinha que ser vários episódios pra gente conhecer toda a sua história. Mas obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Espero que não tenha ficado tão cansativo para vocês, Imagina. para Ótimo. os seus Ficamos com vontade, quero mais. telespectadores. E aí, depois eu queria convidar vocês também para acompanhar nossa programação e para todos que estão nos ouvindo, conhecerem mais um pouquinho sobre o projeto Contribuinte da Cultura, que nem falei, mas falamos outras coisas, isso também não importa. A gente coloca as informações nas nossas redes sociais para o pessoal acompanhar. E a gente também agradece a você que está aí com a gente toda semana, nos nossos episódios inéditos, quinta-feira às 20h30, também no YouTube e no Spotify, além da TV Onix. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.